servir ao Senhor, não importa aquilo que venha de nós. É o maior triunfo de Deus para toda a humanidade, porque pela cruz queremos enquadrar nas bênçãos de Deus. Nós precisamos abraçar a Deus como Ele é e amar os seus mandamentos. Ajuntai-vos e ouvi, filho de Jacó, ouvi a Israel vosso pai. Rubem, tu és o meu primogênito, minha força, e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder. Impetuoso como a água, não serás mais excelente, porque subiste ao leito do teu pai e o profanaste, subiste à minha cama. Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho não entre minha alma, com o seu agrupamento, minha glória não se ajunte. Porque no seu furor mataram homens, e na sua vontade perversa charretaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Dividi-los-ei em Jacó, e os espalharei em Israel. Judá, teus irmãos te louvarão. A tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos, os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão, e como leoa, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló. E a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta, a videira mais excelente. Lavará suas vestes no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Seus olhos serão cintilantes de vinho, e os dentes brancos de leite. Zebulon habitará na praia dos mares, e servirá de portos de navios, e o seu limite se estenderá até Sidom. Isacar é jumento de fortes ossos, de repouso entre os rebanhos de ovelhas. Viu que o repouso era bom e que a terra era deliciosa, baixou os ombros à carga e sujeitou-se ao trabalho servil. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os talões do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. A tua salvação espero, ó Senhor. Gade é uma guerrilha o acometerá, mas ele o acometerá por retaguarda. Asser, o seu pão será abundante, e ele motivará delícias reais. Naphtali é uma gazela solta, e ele profere palavras formosas. José é um ramo frutífero junto à fonte, seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura, atiraram contra ele e o aborreceram. O seu arco, porém, permaneceu firme, e os seus braços são feitos altivos pela mão do Todo-Poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios da madre. As bênçãos de teu pai excederam as bênçãos de meu pai, até o cimo dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre seus irmãos. Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã devora a presa, e à tarde reparte o despojo. São estas 12 tribos de Israel,
e isto é o que lhes falou seu pai, quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a benção que lhe cabia. Podeis sentar, meus irmãos? Meus queridos irmãos, nesta noite nós vamos falar sobre 4 lições para a nossa vida. 4 lições para a nossa vida. Nós temos feito essa leitura bastante extensa, mas são as palavras finais de um patriarca. O seu nome era Jacó, mas depois de um encontro traumático, tremendo, com Deus no Vale de Jaboque, Deus mudou o seu nome para Israel. Jacó era o segundo filho do casal Isaac e Rebeca. E a Bíblia disse que no dia do seu nascimento, ele já veio agarrado do calcanhar do seu irmão, que se chamava Esaú. A Bíblia também nos faz entender que Esaú tornou-se um perito caçador e Jacó um pastor de ovelha. A Bíblia também fala que Isaac amava a Esaú porque ele saboreava as caças que Esaú capturava. E, consequentemente, Rebeca estava mais inclinada a Jacó. Então nós vemos ali que houve uma divisão de amores paternos. Enquanto o pai amava um, a mãe amava o outro. O primogênito, pela lei da primogenitura, ele ficava com uma bênção patriarcal e também com uma dupla porção de toda a riqueza do pai. Quando Esaú nasce, ele já nasce privilegiado por isso. Jacó é o segundo. Porém, a bênção que Isaac tinha para os filhos era uma bênção de cunho espiritual, que eles seriam portadores da promessa de que Deus havia dado a Abraão e que, consequentemente, havia passado a Isaac, e agora, com o chegar dos dias de Isaac, seria transferido a seu filho Esaú automaticamente. Mas Esaú, logo no princípio, ele já revela ser uma pessoa não inclinada às coisas espirituais, às coisas de Deus. E Jacó, contrapartida, com toda a falha de caráter que ele tinha, mas ele tinha mais intenções e inclinações às coisas de Deus. E em uma caçada, cansado, chegou Esaú, e Jacó aproveitou enquanto tinha feito um prato de lentilha saboroso e comprou-lhe a primogenitura. Quando o pai Isaac estava próximo ou à beira da morte, que julgava ele que iria morrer, ele chama Esaú e manda Esaú sair para fazer uma caçada. E a mãe, Rebeca, escuta tudo o que o pai havia orientado. E jeitosamente arquiteta um plano para que Jacó se apresentasse diante do pai como se fosse Esaú e assim surrupiasse a bênção que lhe havia sido para Esaú. E jeitosamente conseguiram. Pois bem, mas em tudo isso, nós vemos que o homem planeja, não que Deus esteja abençoando uma trapaça, não que Deus esteja dirigindo um engano. Não, Deus havia prometido para Rebeca que o filho menor governaria sobre o filho maior, que a bênção estaria sobre o filho menor. Mas Rebeca achou que precisava dar uma ajuda a Deus. Tem muita gente que acha que precisa ajudar a Deus e acaba cometendo as coisas mais terríveis contra a própria verdade. Deus jamais abençoará o engano, mas Deus havia feito uma promessa, e essa promessa caiu sobre Jacó. Jacó tinha suas deficiências de caráter,
Mas Deus trabalhou Jacó. Olha que Jacó, irmãos, ô Jacozinho, esse menino deu muito trabalho para Deus, assim como eu e você. Há um Jacó em cada um de nós. Você diz, não consigo ver, é porque o espelho está quebrado. Mas há um Jacó em cada um de nós. Nós temos sempre as marcas de Jacó. Uns têm as marcas de Jacó, outros têm a voz de Jacó, outros têm as mãos de Jacó, outros têm as mandingas de Jacó, outros têm os enganos de Jacó. Então, cada um de nós temos um Jacózinho bem lá no fundo da alma, e que Deus está trabalhando até que este Jacó se transforme em um Israel. Glória a Deus. Agora, irmãos, Jacó teve experiências que nos serve de lições tremendas para as nossas vidas. As experiências de Jacó têm muito a nos ensinar. É um homem que nasceu lutando, viveu enganando, mas morreu abençoando. Muito diferente. Tem uns que nascem no berço de ouro, ou no berço evangélico, né? Passa a vida enganando e morre amaldiçoando. Estas são algumas coisas sobre Jacó. Mas quais são essas 4 lições que Jacó, com uma experiência de vida, vem transmitir a você e a mim nesta noite? Veja, meus irmãos, a primeira lição que eu encontro, que Jacó deixa bem claro, é que Deus é o Senhor e árbitro sobre o destino da humanidade. A humanidade, ela não está fora da vontade de Deus. No ato soberano de Deus, toda a humanidade está debaixo deste ato soberano. Ao começar pelo nascimento. Você e eu só viemos à existência deste mundo por um ato decreto de Deus na eternidade. O ladrão, a prostituta, o viciado, que também éramos nós, também veio por este ato. Isso demonstra que Deus está desde o princípio até o fim sobre toda a vida do ser humano nessa terra. Essa é uma realidade incontestável. Não me importa a forma como você e eu viemos a este mundo. O importante é que viemos por um ato decretado por Deus na sua eternidade. Agora, irmãos, as pessoas muitas vezes se confundem e dizem, mas se Deus fez um projeto lindo para todos os seres humanos, o porquê que alguns têm um final não feliz? Por que alguns têm uns finais que são terríveis? Ora, meu irmão, Deus fez o projeto. Nós estamos trabalhando aqui na construção. Contratamos um engenheiro. Ele fez um projeto dentro de mais ou menos aquilo que a gente queria. Quando ele terminou o projeto, quando nós começamos a fazer a aplicação da construção, nós fomos mudando. Onde não tinha janelas, hoje tem janelas. Onde não tinha banheiro, hoje tem banheiro. Onde não tinha passagem, hoje tem passagem. Então, há uma certa desfiguração do projeto original. Deus tem um projeto para cada ser humano, mas Ele não vai fazer com que você siga à risca esse projeto. Ele quer que você siga, mas Ele colocou algo dentro de você chamado livre escolha. E com o caminhar, você então vai abrindo janela na sua vida aqui,
havendo frestas ali, dando com a cabeça no muro acolá. Deus queria isso? Não. Mas Deus deixa que você tome as suas decisões. É por isso que o apóstolo Paulo disse: para que conheceis a boa, santa e agradável vontade de Deus. Glória a Deus. Então cai por terra todo aquele pensamento que as pessoas dizem: então Deus criou o homem mau já para ir para o inferno? Não. Deus não criou ninguém mau. Deus os fez todos eles bons, como diz Eclesiastes, mas os homens procuraram muitas invenções. Eu estou na posição que estou porque escolhi estar. Você está na posição que está porque você escolheu estar. Em outras palavras, você é hoje o resultado da escolha de ontem, e será amanhã o resultado da escolha de hoje. Portanto, escolha segundo a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é a melhor para cada um de nós. Ele dirige e guia conforme os seus eternos propósitos. Ele dirige e guia a vida das pessoas. Jacó tinha tudo para terminar como o personagem mais fracassado que pisou sobre a terra. Mas terminou como Israel. E tem tanto Israéis que saíram para ter uma vida de alegria, de vitória e de brilho, e terminaram como Jacó, mortos. O que dizer de Sansão? Sansão foi um dos homens mais privilegiados que pisou na terra. Antes do seu nascimento, já foi dada a ele até a dieta que ele deveria comer. Antes de vir, lhe deu um nome maravilhoso, Sansão, que significa brilhar como o sol. Lhe deu a ele uma força excomunal. Lhe deu a ele um poder do Espírito Santo. Mas ele só veio com um defeito de fabricação. Um pequeno defeitinho. Ele tinha um problema nos olhos. Mas não era catarata. E não era estrabismo. O problema dos olhos dele é que ele não podia ver uma. Ele via uma mulher, ele perdia a cabeça de cima. Ele não podia ver uma mulher. Ele enlouquecia. As primeiras palavras dele registradas na Bíblia é: eu vi uma mulher. E a primeira coisa que os filisteus fizeram com ele, quando os prendeu, foi tirar os olhos dele. O final dele foi triste, porque ele, no plano de Deus, ele escolheu o plano dele. Há dois projetos que seguem em paralelo: o de Deus e o seu. O de Deus e o seu. Eles estão paralelos. E Deus hoje diz a você e a mim: viva o meu projeto. Viva o meu propósito. Viva o meu propósito, porque o seu destino será seguro. Aleluia. Ele é Senhor da história. A história é a história de Deus. A história não é a história do homem, mas é a história do Criador. Deus, Ele cria a história, e Ele dirige a história, e Ele faz a história. Ele é Deus. Ele é soberano. Até as pessoas que não o conhecem, muitas vezes coopera para escreverem a história de Deus. O que dizer de Ciro? O que dizer de Alexandre o Grande, que quando entra em Jerusalém, os sacerdotes já haviam sonhado e contaram o sonho para ele,
E ele então deixou que os judeus continuassem com os seus sacrifícios, com a sua lei, com a sua religião. Não tocou neles. Era Deus colocando o seu dedo na história. As pessoas dizem: Deus saiu de férias, está bem longe e o mundo jaz no maligno. Irmãos, duas histórias paralelas. A história de Deus e a história do outro que quer escrever. Aquele sujeito, aquele que nós conhecemos ele por Apolion, ele também quer escrever uma história. Ele também quer ser igual a Deus. Ele também acha que pode andar em pé de igualdade a Deus. Enquanto os santos escrevem a história que Deus assim o quer, os ímpios escrevem nas suas trevas a história que o outro quer. Deus é Senhor. E até mesmo esse sujeito, esse vermelhinho, um dia estará fazendo parte da história de Deus. Como assim? A Bíblia disse que Deus vai atá-lo com cadeias e lançá-lo no abismo por 1000 anos. E depois vai soltar ele por mais um tempo. Ele vai fazer com que as nações se revoltem contra Deus após o milênio. E então Deus o tomará ele, quando assentar o grande trono branco, e o lançará ele no lago de fogo e enxofre, e acabou-se o sujeito. Ele também. Esta é a primeira verdade e a primeira lição para mim e para você. Deus é Senhor sobre o destino da humanidade. As pessoas dizem: o homem faz o que quer. Não. Assim como Deus limitou as ondas do mar, Ele limitou o homem também. Você tem desejo de fazer muitas coisas, mas você não faz todas elas. Quantas pessoas querem fazer tantas coisas, mas querer não é poder. Você não pode. Não pode por quê? Porque não tem a capacidade para fazer, a possibilidade de fazer, os recursos para fazer. São essas questões. A segunda lição que encontramos nestas bênçãos que Jacó está dando aos seus filhos é que o caráter de cada pessoa e de cada nação é o que coloca na posição de influência e contribuição que pode dar cada um. Se você notar aqui, os filhos de Jacó tem lobo, lembra? Tem serpente, tem gazela, tem jumento, viu? Tem ramo frutífero, tem leão. Por que será que Jacó está associando a bênção que ele está dando no final da vida a cada filho e destacando ou um animal ou uma circunstância? É fácil entender. Características que sobressaem nos animais, assim tornou-se a característica de cada filho e, consequentemente, de cada tribo. Por exemplo, Dan é serpente. É o que Jacó diz: Dan é serpente, camuflada no caminho, que morde os talões. Não existe um animal tão traiçoeiro como a serpente. Ela é terrivelmente traiçoeira. Ela consegue se camuflar e você não a vê, acaba pisando nela e o cavalo vem galopando com o seu cavaleiro e de repente ela pá no talão do cavalo e lá cai todo mundo. A serpente. A única serpente que dá um pré-aviso chama cascavel.
cascavel. Ela tem um chocalho, né? No final da cauda, que quando você se aproxima, ela dá o aviso. As demais só avisa depois que morde. Fala, te mordi. Ele disse, Benjamim é lobo. Lobo também é um animal sagaz. Lobo é terrível. Lobo caça à noite. Ele disse também que dos seus filhos, Judá era leão. E assim como o leão é o majestoso animal dos animais, assim seria Judá entre os seus irmãos. Tem outro que seria jumento. E como o jumento gosta do descanso, ele está dizendo que esse filho também gostaria do descanso. Mas vai gostar de descanso, né? O caráter da pessoa. Cada nação desenvolve esse caráter. No Brasil, por exemplo, há uma grande diferença na dimensão da nossa pátria. O gaúcho é diferente do catarinense. O catarinense é diferente do paranaense. O paranaense é diferente do paulista, porque paulista hoje não tem puro sangue, né? É difícil encontrar um paulista puro sangue. É uma mistura, porque vem todo mundo para cá, né? Então cada um tem a sua diferença, e em cada um sobressai uma característica. É o que Jacó está dizendo. Só que, por mais que sobressaia esta característica, não é algo nato. É algo que se desenvolve. Com o passar do tempo, você vai desenvolvendo aquela característica. Porque o caráter, ele é formado. Você não nasce com um caráter pronto do berço. Você, com o passar do tempo, você vai formando, agregando sobre a tua vida valores, e esses valores vão moldeando o teu caráter. É por isso que existe o bom caráter e o mau caráter. Agora, tanto o bom caráter como o mau caráter, eles são influenciadores. Uma pessoa de boa índole, de bom caráter, ele influencia para o bem. Uma pessoa de má índole, de mau caráter, ela também influencia para o mal. Há dois irmãos oferecendo a oferta, um de bom caráter, outro de mau caráter. Um é Abel, outro é Caim. A geração cainita trouxe uma grande desgraça para aquela raça antediluviana. Entendeu, irmãos? Então é o caráter que faz com que você comece a influenciar uma pessoa e comece a influenciar outra pessoa. Devemos moldar o nosso caráter de tal maneira que possa fazer uma grande contribuição para a vida de outras pessoas. Que o nosso caráter seja de boa índole, um bom caráter, e traremos uma boa contribuição para a sociedade, para o bairro, para aonde nós estamos inseridos. Se nós não tomarmos esse posicionamento, poderemos passar a vida toda como um mau caráter. E eu vou dizer uma coisa aqui, eu vou abrir um parênteses. As nossas igrejas, elas estão cheias de gente de má caráter. Pessoas que compram e não pagam. Pessoas que enganam.
pessoas terrivelmente estão camufladas baixo a uma capa chamada evangélicos. E aí eles estão se movendo. Só que esse tipo de pessoa, ele influencia para o mal. E quando foi que começou isso? Ontem? Não. Lá na igreja primitiva, tinha um casal de mau caráter. Era Ananias e Safira. Os dois não tinham boa índole. E Deus os fulminou terrivelmente. Irmãos, única pessoa que vai gostar, se Deus agir na igreja, como agiu lá no capítulo 4 e 5 de Atos dos Apóstolos, são os donos de funerárias. Essa gente da Cardace vão ficar felizes. Mas graças a Deus, que Deus hoje ainda está amenizando, tendo misericórdia. Mas esta é uma realidade. E o mau caráter traz um mau testemunho para dentro da igreja. É comum você encontrar pessoas dizendo assim: ah, mas ele não é crente? Ele não está lá com a Bíblia na mão? Ele não está indo na igreja todo o tempo? De quando em quando a gente encontra alguém aqui no portão do templo, dizendo: pastor, dá para o senhor falar com aquele irmão fulano de tal, que é daí da sua igreja, para ele pagar o aluguel? Para ele devolver a minha bicicleta? Eu estive numa igreja pastoreando, irmão, aonde um irmão comprou um carro do outro e não pagou até ontem. Já faz 300 anos isso. É pessoas de palavra. Prometeu que não pagava o vizinho e não pagou mesmo. E a gente fala: mas isso, irmão, isso sem contar as outras coisas. Tinha um irmão nos Estados Unidos que ele ia com um caminhão cheio de um produto, tinha a tara do caminhão e o que passava era o produto que estava na carroceria. Então, quando chegava na balança, ele descia e fazia peso sobre a balança para aumentar o peso do caminhão. Aí o rapaz que conferia, um dia disse para ele: sabe qual é o seu valor? Ele disse: não, seu valor é 25 centos de dólares. Como assim? É 25 centavos. Por quê? Porque quando o senhor faz esse esforço todo lá, sobe só 25. Isso é o seu valor. As coisas erradas que fazemos demonstra o valor que temos. Mas as coisas certas que fazemos demonstra o caráter que temos. É por isso que Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde. Louvado seja o Senhor. Graças a Deus. Terceira lição: que cada homem, cada nação decide o que quer fazer com suas vidas. Deus te deu a vida e disse: faça o que você quiser. Faça o que você quiser. Você pode fazer o que bem entender. A vida é tua. Mas saiba que um dia você vai dar conta de tudo. Você e eu podemos fazer o que quiser. O que quiser. Se você quiser sair daqui agora e fumar uma pedra de crack ali fora, você pode. Sim ou não? Quem vai te impedir? Você é um ser livre. Mas se você quiser ir do outro lado da rua e pregar o evangelho, você também pode. Podemos fazer o que quiser. Agora, quando nós começamos a praticar as coisas erradas, então essas coisas erradas se transformam em um vício. E o vício nos aprisiona. Quantos dos senhores que estão aqui já fumaram na vida?
Tem alguém que já fumou alguma coisa aqui? Olha aí. A primeira vez que você fumou é a coisa mais... Você engasgou. Começou a tossir, não é assim? Aquela coisa ruim. Tem uns que perdem até o fôlego. Mas aí continuou. Eu era um menino feio. Feio não, eu era horrível, feio é o meu nome. E eu arranjei uma namorada que era mais feia do que eu. E esta namorada, ela fumava e eu não. Eu não fumava. Mas eu, para dar um de bacana, quando fui a primeira vez na casa dela, levei no bolso um maço de cigarro Continental. Nem sei se existe isso ainda. Continental. Já cheguei lá, já abri ele, bati, dei um para ela. E ela disse, você não vai fumar? E eu, para não ficar para trás, comecei, né? Chupar aquela chupeta do capeta. E ela gostou tanto do Continental. Ela não gostou de mim. Ela gostou do Continental. Depois de um mês de namoro, ela disse, eu não quero nada com você não. Aí eu perdi o namoro e fiquei viciado. Que prejuízo. Mas eu me lembro até hoje, o primeiro trago naquele maldito, quase que eu parti dessa para melhor. Que coisa terrível, irmão. Mas na prática você vai... A primeira vez que a pessoa tomou um copo de cachaça, aquilo desceu queimando como uma brasa. Mas, com a continuidade, ficou o quê? Calejado no esôfago. Essa é a realidade da vida, irmão. Quando eu pratico o mal, eu me vicio em fazer o mal. Tem gente que não consegue dormir sem antes fazer o mal. Se ele deitou na cama e lembrou que ele não fez mal ainda, ele levanta e vai bater no cachorro lá na casinha. Eu não fiz nenhum mal hoje, eu preciso fazer alguma coisa. Mas tem outros que vivem para fazer o bem. E fazer o bem também vicia. Você se torna viciado em fazer o bem. Estou procurando os viciados em fazer o bem. A Bíblia disse, não pagueis o mal com o mal, mas paguei o mal com... A pessoa que é viciada a fazer o bem, ela leva um tapa na cara. E Jesus disse, ela dá o outro. Fazer o bem, fazer o mal, uma decisão. Eu decido e você decide. Mas depois de praticar tanto mal, você quer voltar e não consegue. Porque o mal te aprisionou. Tornou-se cadeias fortes sobre os seus pés. Por mais que você deseja fazer o bem, você não consegue mais. Porque você está viciado em fazer o mal. E aí é onde você clama por aquele que te trouxe a existência. Aquele que te deu a vida. E quando você clama, ele vem com a sua graça. Quebra as cadeias. Despedaça as algemas. E te torna livre novamente. E diz para você, você pode escolher de novo. Esse é Deus. Esse é o teu Deus. Você não serve a Ele obrigado. Não. Eu estou servindo a Deus obrigado. De maneira alguma. Porque aqueles que servem a Deus obrigado ficam pelo caminho. Você serve a Deus por amor. Ele é tão bom, Ele é tão gente boa,
que você diz: eu vou servi-lo para sempre. Aleluia. O êxito e o fracasso são responsabilidades de cada um. O teu êxito e o teu fracasso é responsabilidade tua. As pessoas dizem: se Deus é bom, por que tem tanta violência? Você já viu Deus fazendo violência em alguém? Se Deus é bom, por que tantas mulheres violentadas? Já viu Deus violentando alguma mulher? Se Deus é tão bom, por que tem tantos menores abandonados? Ora, Deus não gerou nenhum filho desse. O pessoal querem colocar na conta de Deus aquilo que Ele não fez. Fracasso e êxito é responsabilidade nossa. Se eu faço bem, eu terei bem. Se eu faço mal, eu terei mal. Cada um recebe conforme semeou. O que semeia pouco, pouco ceifará. O que semeia muito, muito ceifará. A gente muitas vezes pensa que isso é só coisa boa. Não, meu irmão. Isso é uma faca de 2 legumes. É uma faca de 2 gumes. Que você semeia aquilo que você colhe aquilo que você semeou. Acabou. Êxito ou fracasso. Aí você diz: mas então para que orar? A orar é para ajudar você a ter uma boa escolha para ter bom êxitos. O orar é para buscar a orientação divina, para que Ele possa te orientar como você deve fazer. As circunstâncias podem facilitar as coisas. Porém, em última instância, cada pessoa decide o seu futuro. As circunstâncias podem ser um fator facilitador. Mas cada um escolhe. Cada um escolhe. Nós somos expertos em colocar a culpa em Satanás. E ele não tem culpa de todas as coisas. Esses dias atrás encontraram ele chorando ali na esquina. Perguntaram: por que você está chorando? Ele disse: são os crentes ali da Porangaba. Por quê? Todas as coisas erradas que eles fazem, a culpa é minha. O culpado sou eu. Irmão, o diabo pode até ter culpa em certas questões. Mas eu vou dizer para o senhor, no tribunal do júri, cada um de nós somos e recebemos aquilo que semeamos. A circunstância pode ser favorável, mas a decisão é sua. Você, em última análise, é você quem decide. Deus não vai decidir por você. Satanás não vai decidir por você. Em questão de decisão, é você. Um dia, atendendo uma irmã, ela entrou no gabinete e disse: pastor, eu vim aqui para o senhor me dar um conselho. Eu quero uma palavra de aprovação sua para mim abandonar o meu marido. Eu disse: minha filha, você já tem um não. Ela disse: mas pastor, minha filha, o dia que você casou, você perguntou para mim se podia casar com ele? Pastor, eu não conhecia você, eu não conhecia ele, você não me pediu um conselho, agora você vem me pedir para mim apoiar que você deixe? Eu tenho a Bíblia disse: unirá a sua mulher, e ambos serão uma só carne. E nenhum pastor no mundo vai dar um conselho desse. Porque foi uma decisão que você... Como você tomou a decisão de casar, a decisão de descasar é sua. Como você tomou a decisão de casar, com as consequências que adveio do casamento, a decisão de descasar e as consequências também são suas. E aí você diz: mas e quando chegar diante de Deus? Bom, aí Deus vai pegar você.
Aí Deus vai pegar você. Aí você vai dizer, não, é que, irmão, então saiba fazer boas escolhas. As circunstâncias são favoráveis. Pode ser um fator facilitador, mas a última decisão é sua. A última decisão é sua. E você diz, mas Deus não vai mandar um anjo. Irmãos, os anjos estão fazendo coisas mais prioritárias. O único anjo que anda passeando por aqui é o serafim. A última decisão é sua. As pessoas entram nos gabinetes pastorais e querem que os pastores decidam por elas. Eu não posso decidir por você. Eu decido por mim. Nem por minha esposa eu decido. É mais fácil ela decidir por mim do que eu por ela. A última decisão é tua. Como é que acontece isso? Se é uma decisão boa, Deus fica em pé feliz da vida. Se é uma decisão que você está caminhando para o erro, todo o céu está em torcida para você não tomar aquela decisão. Ah, mas Deus podia impedir. Se você quer tomar uma decisão errada, não há ninguém, nem Deus, que consegue impedir você. Lembra de Balaão? Lembra dele? Ninguém consegue mudar a sua decisão, somente você. Ai, mas me enganaram. Não, não te enganou. Essa é conversa de Eva. A serpente me enganou. A serpente não enganou ninguém. Ali não tinha ninguém enganado. Nem Adão, nem Eva. Todos ali estavam conscientes, porque Deus, quando deu o mandamento, foi claro com eles: não coma, porque o dia que comeres, certamente morrerá. E quando for descoberta, a primeira coisa foi jogar a culpa. A gente toma as decisões erradas, a gente faz as coisas erradas, e o culpado é quem? O culpado é o fulano, o culpado é o Bertano. Mas Deus sabe quem é verdadeiramente que tomou a última decisão. Então, meu querido irmão e irmã, tome decisões, porque a vida é cheia de decisões, pequena, grande, média, mas que sejam elas orientadas pelo Espírito de Deus. Ele pode te orientar. Não tome uma decisão importante sem antes de orar. Vem os irmãos e diz: pastor, eu vim comunicar ao senhor que eu estou indo embora. Eu disse: tudo bem, Alex, faz a carta dele. Ô pastor, mas o senhor não vai falar nada? Ô meu irmão, o que eu vou falar? Você já tomou a? Agora, se ele entra no gabinete e diz: pastor, eu vim aqui lhe pedir um conselho, estou pensando em deixar. Aí é outros 500. Ele está pedindo um conselho. Mas se ele já tomou a decisão, ele só vem me notificar da decisão. E eu vou dizer uma coisa, irmãos. Pior tipo de igreja é aquelas em que as pessoas não querem estar nela. Pior tipo de família é aquela que as pessoas não querem estar lá. Se você não se sente bem na igreja, fique tranquilo. Você tem toda a liberdade. Araçatuba é uma cidade abençoada. Cada esquina tem 3 igrejas, uma brigando com a outra. Então, se você não se sente bem, não gosto desse pastor, não gosto do coral, não gosto da mocidade, não gosto de... Meu querido, tem 1, 2, 3, 4. Você só decide. Eu não posso ficar num lugar onde eu não quero ficar. A última decisão é sua. Eu espero que você decida ficar. Glória a Deus. Diga para o seu irmão: você vai ficar? Estou pensando. Glória a Deus. Quarta e última lição, que em questão de graça e providência do Senhor,
com muita frequência ocorre que os primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros. Irmão, quando Deus quer favorecer uma pessoa, não importa onde essa pessoa nasceu, não importa que família que ela foi criada, não importa se ele está lá na Conchinchina, enfiado dentro de um oco, Deus vai lá. Quando Ele quer agir com a sua graça, operando você impede. Você pode impedir. Você pode dizer, eu não quero. Eu não quero. Você se sinta nesta noite privilegiado. É o que Jacó está dizendo no seu último discurso para os filhos. Vocês se sintam privilegiados. Vocês nasceram numa família portadora da bênção. Vocês nasceram em tribos que conhecem a Deus. Vocês são os portadores da promessa. Deus tem um compromisso com vocês. Era isso que Jacó estava dizendo. Deus os escolheu. Deus os chamou. Deus o quis. Deus o fez. Não é de quem corre e nem de quem voa, mas é daquele que o Senhor Deus tem graça. No Senhor achaste graça. E você respondeu positivamente a essa graça. A Bíblia fala de desprezar a graça, não tomar a graça em vão. Porque eu posso desprezá-la, eu posso tomá-la em vão. Mas quando Deus agiu com graça na minha vida, eu respondi positivamente. E ao responder positivamente, eu entrei em estado de graça. E a graça foi abundante e superabundante sobre a minha vida. Eu respondi. Agora, a graça de Deus é oferecida apenas a alguns? Não, a todos. A graça livre de Deus é oferecida a todos. A você, a mim e a todos. Mas nem todos respondem positivamente a essa graça. Essa é a nossa briga entre calvinismo e arminianos. Nós somos da graça livre, oferecida a todos, mas nem todos respondem positivamente a essa graça. Deus, no seu projeto, quer salvar todos. A Bíblia diz que Deus não tem prazer no pecado na morte do ímpio. A Bíblia diz também que está ordenado ao homem morrer uma só vez e vem o juízo. Mas Deus não quer que o homem se perca. Mas Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas quer que todos os homens se arrependam. Isso é uma graça livre oferecida a todos. Não há ninguém privilegiado. A diferença é que você e eu respondemos positivamente a esta graça. Passou o cavalo chamado graça na nossa porta e a gente montou, meu irmão. Minha mãe dizia que cavalo arriado não passa duas vezes. A graça passou e eu pulei em cima do lombo e estou no estado de graça. Glória a Deus. Isso ele falando de Efraim e Manassés, que foram os últimos que chegaram na família e mesmo assim ocuparam lugares proeminentes. Então, meu irmão, fique tranquilo. Quem sabe não chegou ainda a hora. Porque todos nós aqui estamos passivos de serem os instrumentos de Deus para a nossa geração. Todos nós. Deus pode pegar você, pode pegar outro. O grande problema é que se está usando um, eu aqui já fico com raiva. Se está usando o outro, eu aqui já fico com inveja. Por que não eu? Por que não eu? Irmão, não é por aí. Cada um, Deus usa como quer, fala como quer, age como quer e a hora que Ele quer.
eu preciso descobrir aonde é que está a habilidade e a capacidade e o espaço em que Deus vai me usar. Porque todos nós temos o nosso espaço para isso. Glória a Deus. Fique em pé, por favor, meu irmão. Que Deus, na sua infinita graça, nos ajude a entender que as lições da vida dos personagens bíblicos são para todos nós. Querido Deus, precioso Pai, no nome de Jesus, o teu Filho, nesta noite nós queremos te agradecer, porque os exemplos da Bíblia é para as nossas vidas, para vivermos, para caminharmos, para andarmos na tua presença. Ajuda-nos, Senhor. Queremos te agradecer porque o Senhor visitou as nossas trevas. Éramos pobre, desprezível, pecador, mas Jesus nos transformou as nossas trevas em plena luz, estendendo a sua mão em nossa direção. Quebrou as cadeias, as algemas e nos tornou livre. Livre, livre, livre. Hoje somos livres para escolher a servir a Deus com liberdade. Não é por imposição, não é por força e nem por violência, mas por uma decisão sábia, racional, positiva, é que nós estamos te servindo, Senhor, cada dia de nossas vidas, e ainda que seja sofrendo os reveses, as lutas, as perseguições, ainda que seja com lágrimas, com dor, para te servir, Senhor, ainda que tenha que chorar, vamos continuar te servindo, caminhando. Se no caminho tem pedras, ainda que fira os pés, nós não deixaremos de caminhar. Se houver espinhos que perfurem os nossos pés, nós não voltaremos atrás, porque a decisão que fizemos é uma decisão firme de viver todas as nossas vidas diante da tua presença, em o nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Vamos servir ao Senhor, não importa aquilo que tem. Esse é o maior triunfo de Deus para toda a humanidade, porque pela